Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Bom, hoje nós estamos encerrando o nosso ciclo de EBD, ciclo este em que estivemos falando a respeito da nossa revista Palavra e Vida, que tem como título geral Recomeçar um Grande Desafio. A nossa revista nesse trimestre se baseou nos livros de Esdras e Neemias, e hoje em especial, na nossa última lição, nós estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título principal Não fuja das decisões difíceis. E o nosso texto base, o texto que vai reger a nossa lição, se encontra em Neemias capítulo 13. Eu vou deixar os irmãos à vontade para ler o texto em casa, pois o texto é muito longo. Se for ler aqui, vai alongar demais o nosso vídeo e essa não é a nossa intenção. Então, leia aí na sua casa, porque a partir dele nós estaremos ministrando a lição do dia de hoje e eu sei que será de muita valia para todos nós. Nele nós poderemos tirar lições muito importantes, olhando para o nosso presente e tomando como base acontecimentos do passado, principalmente aqueles que aconteceram, que é o nosso intuito principal, olhar para a história do povo de Israel e como se deu a história de reconstrução daquele povo, da história daquele povo. Enfim, leia e nós hoje estaremos ministrando e com certeza edificará muito a sua vida as verdades que estaremos falando no dia de hoje. Meus irmãos, em todas as nossas lições passadas, nós temos visto a saga do povo de Israel para voltar a Jerusalém. Nós visualizamos, isso tem sido falado de forma bem clara, que não havia mais história daquele povo. A história dele havia ficado para trás, os muros de Jerusalém haviam sido destruídos. O templo de Jerusalém havia sido destruído, aquele povo estava em condição de escravidão em terra estrangeira, eles estavam cativos na Babilônia. Mas foi quando Neemias entrou em cena, foi quando Deus colocou no coração de Neemias o desejo da restauração, foi quando Neemias olhou para todo o povo de Israel, todos aqueles escravos, se lembrou de histórias passadas e viu que algo precisaria ser feito. Foi quando ele começou a orar, jejuar, a acreditar, e assim que ele começou a colocar todo o seu planejamento nas mãos de Deus, ele resolveu agir. Ou seja, por estar próximo ao rei Artaxerxes, ele conseguiu autorização para se ausentar das suas funções próximos ao rei e reconduzir ao povo para a reconstrução dos muros lá em Jerusalém. E essa autorização está lá em Neemias 2:6. E o próprio rei pergunta a ele: Neemias, quanto tempo você vai ficar fora? Quanto tempo você vai precisar ficar fora? O rei então autoriza Neemias a retornar. Neemias consegue executar seus planos. Neemias consegue reestruturar os muros de Jerusalém em aproximadamente 52 dias, e assim como ele havia prometido ao rei, que ele retornaria após a conclusão dos serviços, ele de fato retornou. Depois de alguns dias, ele retornou ao seu serviço junto ao rei Artaxerxes. Porém, uma coisa aconteceu. Depois de tudo ficar pronto, depois de todos os seus planos serem bem executados, conseguirem ser concluídos, ele volta para junto de Artaxerxes, mas enquanto ele estava lá próximo ao rei, ele começou a saber, perceber, começou a chegar aos ouvidos deles que o povo havia retornado novamente com antigos costumes. O povo acabava novamente por degradar a espiritualidade que havia acabado de voltar a funcionar novamente. A comunhão, o contato com Deus do povo de Israel havia sido refeito, mas na ausência daquele líder, o povo começou a voltar para trás novamente, começou a andar segundo antigos costumes, começou a degradar tudo novamente.
Mas onde que começa a entrar em cena aquilo que nós aplicaremos para a lição de hoje? Quando Neemias viu tudo aquilo acontecer e ele voltou novamente a Jerusalém para ver de perto o que estava acontecendo, ele não foi um líder omisso. Ele não olhou tudo aquilo acontecendo e ficou quieto. Ele não olhou os líderes que haviam sido colocados ali dentro de Jerusalém e não confrontou aquelas pessoas. Pelo contrário, ele foi um líder completamente ativo e na certeza de que, olhando tudo aquilo, Deus não cobraria somente ao povo, mas antes cobraria a ele também. Ele se sentiu na obrigação de confrontar tudo aquilo e fazer novamente com que a espiritualidade, a comunhão, que a vontade de Deus fosse novamente feita no meio daquele povo. E Neemias começou a tomar decisões que muitas vezes aos nossos olhos é muito dura e é muito difícil. E a pergunta que fica para nós é: que lições nós podemos tirar a respeito de tudo que Neemias fez quando ele soube que a casa do Senhor estava sendo degradada por antigos costumes? Que lições nós conseguimos tirar a respeito disso? Bom, fique aí que nós prosseguiremos a seguir. Meus irmãos, vendo aquilo tudo que estava acontecendo e mais uma vez Neemias sabendo que ele seria cobrado por Deus, por ele estar na condição de liderança, ele está na condição daquele que reconduziu o povo em nome de Deus para a sua reconstrução, para a restauração dos costumes bíblicos, costumes que estavam descritos na palavra de Deus. Em primeiro lugar, o autor destaca que a primeira coisa que Neemias fez foi confrontar os infratores com a palavra de Deus. Meus irmãos, quando Neemias viu toda aquela situação, quando viu sacerdotes se corrompendo, pessoas que estavam com costumes errados, pessoas que estavam desleixadas quanto às coisas do Senhor, a primeira coisa que Neemias fez não foi chamar a atenção das pessoas diretamente, não foi apontar os problemas de forma pessoal, como se tudo que ele estivesse falando estivesse saindo da sua própria boca, pela sua própria vontade. Não. Neemias, a primeira coisa que ele fez foi confrontar aquelas pessoas, os erros daquelas pessoas, com a palavra de Deus. Primeira coisa que ele fez, e nós encontramos isso nos primeiros versículos do capítulo 13, quando diz assim: naquele dia se leu para o povo o livro de Moisés, e lá estava escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Quando Neemias chega lá e vê povos estranhos, povos que eram inimigos, dentro da casa de Deus, a primeira coisa que ele faz é abrir a Bíblia e mostrar: olha o que está escrito aqui, isso está errado. Então, primeira atitude de Neemias como um líder que viu a sua congregação se degradando foi confrontá-los com a palavra de Deus. Primeiro confronto veio pela palavra de Deus. A segunda atitude que nós encontramos em Neemias, a segunda atitude que Neemias tomou ao ver o povo se degradando, ao ver costumes pagãos fazendo parte do contexto ali do povo de Israel, foi confrontar o sumo sacerdote Eliasibe por dar guarida no santuário a um inimigo do povo de Deus. Meus irmãos, lembra que lá no primeiro tópico eu falei que a primeira atitude de Neemias foi confrontar o povo de uma forma geral, e a primeira coisa que ele fez, primeira coisa que desagradou, foi ver povos estranhos ali dentro. Primeira coisa foi ver povos estranhos dentro da casa do Senhor. Então ele confronta, abrindo a palavra de Deus, e confronta diretamente ao povo. Mas em segundo lugar, não pensemos nós que a repreensão foi de forma geral, mas também veio de forma específica. E como que ela veio? E aí entra o nosso tópico de número 2, quando ele confronta os sacerdotes
que são aqueles responsáveis por manter os padrões divinos, os padrões bíblicos dentro do contexto do povo. Então, a próxima repreensão feita foi para os sacerdotes, que além de estarem vendo o povo de Israel dar abrigo a povos estranhos, povos inimigos, e mesmo sabendo que era condenado pela palavra de Deus, ele começou a ver que os sacerdotes eram os principais apoiadores desta ideia. E olha que coisa interessante, eles estavam dando guarida a povos estranhos, eles estavam tirando o lugar que era para ter os utensílios da casa do Senhor. Os sacerdotes estavam colocando os utensílios para o canto, como se fosse uma mobília secundária, e dentro desse espaço que era para guardar as coisas do Senhor, virou a habitação de povos estranhos. E olha que coisa interessante, muitas vezes nós pensamos que fazer a coisa certa é realmente o que nós devemos fazer. Desculpa, ficou meio esquisito, né? Muitas vezes nós pensamos o seguinte: não, coitado, eles estão passando sufoco, eu acho que não tem nada demais não tem problema não, vamos dar abrigo a esse povo aqui, vamos colocar aqui dentro, eu acho que Deus aprovaria isso. Meus irmãos, mas olha que coisa, nós sabemos que dar abrigo é uma coisa boa, é uma coisa louvável, ajudar aos necessitados é uma coisa louvável, amar ao próximo, amar aos nossos inimigos é uma coisa louvável, mas veja que situação, uma coisa que aos nossos olhos parece ser boa, mas Deus reprovou. E por que Deus reprovou? Porque na sua palavra diz que não era para povos inimigos estarem no meio do povo de Israel. Aí entra aquele contexto que nós lembramos, quando Saul foi repreendido por Samuel, quando ele disse: obedecer é melhor do que sacrificar. E é nesse mesmo contexto que nós aplicamos esse texto desse diálogo de Samuel com Saul. Às vezes as coisas parecem ser boas e corretas aos nossos olhos, mas mesmo sendo boas e corretas aos nossos olhos, se Deus reprovou, se Deus pede para que não façamos de fato, porque naquele contexto obedecer é melhor do que sacrificar. E no contexto de Neemias, o povo resolveu sacrificar, e por sacrificar foi reprovados por Deus. Meus irmãos, no nosso tópico de número 3, olha que coisa interessante. No nosso tópico de número 1, Neemias, ao ver aquilo tudo, confrontou o povo. No nosso tópico de número 2, ao ver tudo aquilo acontecer, Neemias confrontou de forma direta os sacerdotes, que eram as pessoas principais daquele lugar, aqueles em que foram colocados sobre os seus ombros a responsabilidade de manter as coisas como devem funcionar dentro da casa de Deus, de acordo com a vontade dele próprio. E no nosso tópico de número 3, o autor vai falar que depois de todo esse confronto acontecer, o próximo passo que Neemias deu foi restaurar a adoração ao Senhor. Depois de tudo, Neemias parte para restaurar tudo aquilo que estava começando a acontecer de forma contrária àquilo que ele havia estabelecido após a reconstrução dos muros, a restauração do culto ao Senhor. Naquele contexto ali, o povo começou a oferecer uma adoração desleixada, o povo começou a adorar de qualquer maneira. Eu acho que eles estavam vendo as coisas acontecendo de uma forma tão estranha, como se eles pensassem assim: se nem os sacerdotes têm se preocupado muito com que as coisas aconteçam da melhor forma possível ou da forma correta, por que eu deveria me preocupar? Então, assim como os sacerdotes ofereciam uma adoração desleixada, uma adoração que era contra o desejo do Senhor, as pessoas pareciam seguir o mesmo padrão, e por estar dentro daquele contexto estranho, eles começaram a oferecer adoração de qualquer maneira. E algumas coisas nós começamos a perceber como sendo características
daqueles que oferecem uma adoração desleixada, daqueles que começam a apostatar da sua fé, abandonar a sua fé, aqueles que já estão no automático, aqueles que já, por estar tanto tempo na igreja, já trazendo para o nosso contexto, por estar muito tempo na igreja, por estar muito tempo frequentando os cultos, já começa a andar de forma automática, já não sabe nem muito bem por que faz as coisas, mas acaba fazendo para não ficar mal visto, acaba fazendo porque já está no automático, acaba fazendo para que os outros não olhem torto ou para nós sermos bem aceitos no nosso círculo social. Então o autor começa a destacar algumas situações que estavam acontecendo naquele período em que o povo estava oferecendo uma adoração desleixada, e eu gostaria desde já de também aplicar ao nosso contexto, porque assim como acontecia lá, muitos de nós também agem dessa forma e assim compactuando para que nós ofereçamos a Deus uma adoração desleixada. Meus irmãos, em primeiro lugar, primeira característica dita pelo autor da nossa lição que caracteriza uma adoração desleixada: parar de dar o dízimo. Quando tudo começou a ruir e a adoração começou a ficar estranha, antigos costumes começaram a voltar e tudo começou a caminhar de forma contrária àquilo que foi estabelecido por Neemias, primeira coisa que o povo começou a fazer foi parar de dar o dízimo. O dízimo para aquele povo começou a ser uma questão opcional. Eu posso dar, como eu não posso dar. E olha que coisa estranha, por conta do povo parar de dar o dízimo, as pessoas que serviam no templo passaram a ir atrás de outras ocupações para ter o seu sustento. Então os levitas que adoravam na casa do Senhor, os sacerdotes que estavam ali, tiveram que procurar outras funções, outros serviços, para que eles assim pudessem ser sustentados. Mas onde eu quero chegar com isso tudo? Assim como aconteceu lá, acontece nos dias de hoje. Uma coisa que eu acho interessante: quando nós começamos a não nos relacionar bem com Deus, quando nós começamos a não ficar satisfeitos com as coisas do Senhor, quando nós começamos a ficar atraídos pelas coisas do mundo, o mundo começa a ser mais agradável para a gente, quando nós começamos a desanimar na fé, reparem, prestem atenção, primeira coisa que nós deixamos de fazer como cristãos é parar de dar o dízimo. Primeira atitude da gente é parar de dar o nosso dízimo. E aí eu anotei duas coisas aqui que eu acho interessante, que em primeiro lugar há aqueles que param simplesmente de dar o dízimo. Você enfraquece na fé e a primeira atitude que nós tomamos é parar de dar o dízimo. Do outro lado, tem aqueles que se esfriam na fé, eles não param de dar o dízimo, mas eles continuam dando o dízimo como uma forma de barganha, como se pensasse assim: eu não preciso de nada, eu já tenho dado meu dízimo, se eu tenho dado meu dízimo, a obrigação de Deus é me abençoar. Como se estabelecesse uma relação de barganha, uma relação de troca. E isso acontece no nosso meio. Primeira atitude que nós precisamos prestar atenção, que traz luz à nossa realidade. Primeira atitude que caracteriza uma adoração desleixada é você parar de dar o dízimo. O dízimo também é uma forma de adoração, é uma forma de reconhecimento que Deus tem nos abastecido, tem nos agraciado com saúde, tem abastecido as nossas despensas, não tem nos deixado faltar nada. Então Deus nos abençoa e nós devolvemos a Ele o que já é dele. Mas aí entra o que eu sempre falo: se você não consegue dar o dízimo juntamente com o seu coração, não entrega o seu dízimo, não entrega em forma de barganha. Deus quer antes o seu coração, até porque dízimo, tesouro, ouro, o que você pensar como sendo de mais valioso nessa terra, já é dele, é de Deus, é feito por Ele, para Ele. Então tudo é dele. Se nós entregamos, é porque nós entendemos que Deus tem nos abençoado. Então, se isso é uma característica sua, repense,
porque isso é uma característica de uma adoração desleixada, o fato de você hoje repensar se você deve ou não entregar o dízimo. Segundo ponto que o autor destaca aqui é que o dia do Senhor começou a ser profanado. Outra característica de adoração desleixada, quando nós começamos a enxergar o dia do Senhor como um dia qualquer, na qual nós podemos fazer o que bem entendemos. Meus irmãos, aquele tempo estava acontecendo isso. O povo começou a profanar o sábado, eles começaram a trabalhar, a fazer seus afazeres no sábado, o dia que havia sido estabelecido como o dia do Senhor. Hoje nós sabemos que o nosso dia é o domingo, porque foi o dia da ressurreição de Cristo. O nosso dia hoje é o domingo. E quando nós começamos a enxergar o domingo como um dia de descanso, um dia em que você coloque em dia tudo que você não conseguiu fazer durante a semana por conta dos seus afazeres seculares, quando você começa a enxergar o dia do Senhor, não como dia para que você adore ao Senhor ou esteja na igreja em adoração juntamente com outros irmãos, isso começa a se caracterizar como uma adoração desleixada. Acontece naqueles dias, aconteceu naqueles dias, acontece com muitos de nós nos dias de hoje também. Meus irmãos, terceiro tópico abordado pelo autor que caracteriza uma adoração desleixada é o envolvimento dos filhos da luz com as filhas das trevas. É aquele famoso casamento misto, quando um cristão resolve se unir a uma pessoa do mundo. Isso estava acontecendo naquela época e isso foi condenado por Deus. Isso estava na palavra de Deus, quando Deus disse que não era para se misturar com mulheres estrangeiras. E esse foi o motivo da queda de Salomão como rei, da reprovação de Salomão como rei. Teve aquele monte de mulheres, mas todas elas fora do arraial de Israel. E aquilo foi condenado por Deus, porque o fato de Salomão ter se misturado com mulheres fora daquilo que havia sido estabelecido por Deus, fez com que os costumes pagãos influenciassem Salomão e influenciassem o povo de Israel também. Então, ele trouxe para dentro do seu reino adoração a deuses pagãos, justamente porque havia sido contaminado por mulheres vindas de fora do povo de Israel. Como eu disse, acontece lá, acontece aqui nos nossos dias também. Então, características de uma adoração desleixada é quando nós também nos associamos com aquelas pessoas que estão fora da luz, pessoas do mundo, e muitas vezes isso aí eu trago como prática, já aconteceu comigo também, eu não me excluo disso. Aquele famoso pensamento em que nós cremos que nós vamos nos envolver com pessoas que são do mundo e nós vamos trazer essas pessoas para Cristo. Meus irmãos, sejamos sábios, tenhamos os nossos pés no chão. É muito mais fácil as pessoas que estão no mundo nos contaminar, nos influenciar, do que nós influenciarmos as pessoas que estão no mundo. Ah, meu irmão, mas isso aí é um pensamento que não é o correto. Meus irmãos, prestem bem atenção. Nós estamos dentro da igreja, mas muitas vezes o que está lá fora nos atrai mais do que aquilo que está dentro da igreja. Agora pense, quando nós trazemos o mundo para dentro da nossa casa. Se lá fora, quando nós não temos contato, as coisas já nos atraem, imagina quando está dentro da nossa casa. Então prestemos atenção nas vezes em que nós queremos nos associar com as coisas que são do mundo. Aconteceu com o povo de Israel e foi condenado por Deus a sua associação com mulheres ou com mulheres que eram fora do meio daquele povo. E assim como foi condenado por Deus lá atrás, Deus continua falando para nós nos dias de hoje também, que nós somos filhos da luz e nós precisamos andar na luz como Cristo na luz está. Então, repensemos as nossas atitudes e pensemos nisso. Se nós temos nos associado com as coisas das trevas, isso é também característica de uma adoração desleixada.
Meus irmãos, nosso quarto e último tópico, o autor vai dizer que uma coisa que aconteceu lá naquela época foi Neemias e sua ira santa. Olha que coisa, nós aqui não falamos diretamente de uma característica de Neemias que dizia que era uma adoração desleixada, mas Neemias se irou com aqueles que estavam oferecendo uma adoração desleixada. Então ele começa a pegar aquele pessoal, a puxar seus cabelos, arrancar seus cabelos e começar a sacudir aquele povo e falar: prometa que você vai voltar, prometa que você não vai fazer mais isso, prometa que você vai voltar para os caminhos do Senhor. Neemias estava envergonhando aquele povo diante do próprio povo, ao tomar aquela atitude, sacudir aquelas pessoas e falar: vocês estão errados, vocês precisam voltar para o caminho do Senhor. E isso se assemelha muito àquela atitude de Jesus, quando entrou no templo e expulsou aqueles comerciantes que estavam lá. Aquela ira santa de Jesus era justamente por estar vendo o seu templo ser profanado, por ele não estar cumprindo o propósito principal pelo qual ele estava ali. Ele precisava cumprir o seu propósito. Era errado vender ali no templo? Não, não era errado, até porque as coisas que eram vendidas ali muitas vezes eram as coisas que eram usadas pelos sacerdotes para sacrifícios. Mas quando Jesus se irou por conta daquilo ali, é porque os vendedores estavam vendendo e estavam tendo lucro em cima dos produtos que eles estavam vendendo. Então foi por isso que Jesus se irou naquele momento, porque era errado eles lucrarem ali naquele lugar que eles estavam vendendo. Então, assim como foi com Jesus no exemplo dado, como foi com Neemias também na sua ira santa, nós precisamos também nos policiar, nós precisamos rever atitudes, nós precisamos rever os nossos votos, nós precisamos novamente voltar à comunhão com Deus, abandonar o nosso passado, abandonar os nossos pecados e continuar prosseguindo de cabeça erguida, com os olhos fitos lá na cruz de Cristo. Então, 4 atitudes que foram citadas, 3 delas apontando para características de uma adoração desleixada, e a quarta e última características de uma pessoa que se ira com pessoas de dentro do seu povo, que conhece as leis de Deus, mas que querem prosseguir adorando a Deus de forma errada. Meus irmãos, chegamos assim ao final de mais uma lição, de mais um ciclo da nossa EBD. E eu gostaria de encerrar deixando uma aplicação de tudo isso que foi dito aqui, para que você reflita e faça com que isso se torne uma realidade na sua vida, ou que sirva para você mudar algumas atitudes, se porventura você estiver em falha com Deus. Nós vimos aqui que Neemias foi aquele responsável, em nome de Deus, por conduzir o povo à reconstrução dos muros de Jerusalém. E de fato ele foi bem sucedido na sua empreitada. Ele colocou os levitas de volta, colocou os sacerdotes de volta, restaurou o culto, restaurou a adoração a Deus, mas ele precisava cumprir aquilo que ele havia prometido ao rei Artaxerxes. Quando ele acabasse, ele voltaria para continuar o seu serviço junto ao rei. E durante um longo período, aquele povo ficou sozinho, com o seu culto, com a sua adoração, com os seus muros, com o seu templo, com os seus sacerdotes. E o fato deles ficarem sozinhos fez com que eles abandonassem novamente tudo aquilo que havia sido restaurado, tudo aquilo que havia sido motivo para que Deus os castigasse e colocasse em cativeiro. E a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: quem é você quando ninguém está te olhando? Será que quando ninguém está te olhando, quando você está a sós, quando você está com seu grupinho de amigos, quando você não está sob supervisão direta, você continua dando uma adoração agradável a Deus, continua mantendo os muros de pé, continua fazendo com que Deus seja o centro da sua vida e tem dado
toda adoração com características agradáveis a Deus, não de forma desleixada, mas de uma forma firme, uma forma que Deus realmente se agrada? Eu gostaria que você pensasse nisso, e se essa porventura não é a sua realidade, que a partir de hoje você possa repensar a sua vida, para que você possa novamente voltar a ter comunhão com Deus, comunhão que agrade a Deus, comunhão que faça com que você viva a plenitude do Espírito Santo de Deus. Bom, que Deus te abençoe e eu aguardo você no nosso próximo ciclo. Que Deus te abençoe.